A gente vai conversar com o Fundo Brasil de Direitos Humanos sobre a questão indígena, principalmente sobre as mulheres indígenas e a atuação dessas mulheres, seja na política, seja nas comunidades, na frente das lutas, né, que envolvem questões indígenas. A gente está tentando contato com a Norma Mailey, que é da Organização de Mulheres Indígenas de Roraima, mas a gente não está conseguindo a conexão com ela. Então, por enquanto, para a gente, inclusive, contextualizar as discussões que acontecem em relação à questão indígena, eu vou trazer aqui, novamente, essa sessão solene que aconteceu na Câmara dos Deputados hoje pela manhã, que marcou o Dia dos Povos Indígenas. A gente vai ouvir a fala do Júnior Yanomami, que denunciou o massacre do povo Yanomami, o massacre que esse povo tem sofrido nesses últimos anos. Vamos ouvir o Júnior, por favor. Nossas crianças estão morrendo por contaminação de mercúrios. Nossas mulheres estão sendo estupradas pelos garimpeiros. Semana passada, os garimpeiros armaram os jovens adolescentes Yanomami e atacaram uma comunidade onde ocasionou 4 mortes. Não queremos mais chorar. Não quero ver chorar as mulheres. Queremos também urgente que o governo federal faça de operação inteligência. Os garimpeiros estão ameaçando, os garimpeiros estão destruindo as comunidades. Na terra indígena Yanomami, 23 a 25 mil garimpeiros estão dentro da terra indígena Yanomami. Essa fala do Júnior Yanomami denunciando então esse massacre que tem sofrido o povo dele, e o Conselho Indigenista também participou dessa sessão. O Antônio Oliveira lembrou que a Constituição, inclusive de 88, foi um marco nessa luta pelos povos indígenas. Vamos ouvi-lo. Essa Constituição ela tem sido agredida sistematicamente pelas elites econômicas e pelo próprio Estado brasileiro. O Conselho Indigenista Missionário vem repudiar esse posicionamento, principalmente do atual governo brasileiro, que sistematicamente tem se colocado contra os direitos desses povos indígenas. Os povos indígenas representam uma extraordinária diversidade cultural e são responsáveis pela preservação dos territórios, das águas, das florestas e do ar que respiramos. Em todos os períodos da nossa história, eles estiveram presentes com sua luta, existência e com sua resistência. A colonização configurou-se como um processo violento contra os corpos e as formas diversas de vida dos povos indígenas. Deixa eu chamar para a gente conversar aqui a Alina Andrade, que é do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Eu reforço aqui que a gente está tentando ainda o contato com a Norma Mailey também, que é da Organização de Mulheres Indígenas de Roraima, para participar aqui com a gente, mas a Aline já está conectada, quero já emendar esse papo com ela. Aline, tudo bom com você? Como você está? Olá, tudo bem? Boa tarde, Thalita. Boa tarde também aos espectadores e aos ouvintes. Boa tarde, Aline. Sempre um prazer te receber por aqui. Aline, a gente tem acompanhado, né, a luta dos indígenas nesse momento que tem sido terrível, né, para essas populações, para essas várias etnias aqui do Brasil. Nesses últimos anos, principalmente, né? Cada semana a gente tem notícia de ataque à terra indígena, a populações indígenas, enfim, são muitas as más notícias e os ataques aos povos, né? Seja até por meio ali do Congresso, tem esse grande pacote ali de maldades do Congresso, que Bolsonaro, inclusive, apresenta ao Congresso, né? E que se tratam de ataques também às terras indígenas, né? Eu queria saber de você como essas demandas e urgências chegam até o Fundo Brasil de Direitos Humanos, porque vocês têm editais de auxílio a populações, a organizações que trabalham também diretamente com essas populações, né? Como isso tudo chega para vocês? Lembrando que vocês estão sediados em São Paulo, né? Mas vocês têm essa capilaridade. Explica para a gente como isso funciona. Bom, o Fundo Brasil tem parceria com algumas organizações indígenas, né?
com a COIAB, que é a coordenação indígena, né, de articulação da Amazônia Brasileira, com a PIB, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, e a gente tem trabalhado em conjunto com eles para entender esse momento de profunda crise política, né, marcada por ameaças e retrocessos de direitos que os povos indígenas vêm sofrendo. A gente sabe que atualmente, né, no campo dos direitos indígenas, há sucessivas tentativas para inviabilizar mesmo o reconhecimento dos direitos já garantidos na Constituição, com paralisação, né, da demarcação de terras, insistência em usar a tese do marco temporal, que pretende restringir direitos territoriais e excluir os povos indígenas, né? Então, a gente tem trabalhado em conjunto, em parceria com essas organizações, e nesse momento nós temos 3 linhas, né? Então, essa demanda chega para nós. Primeiro, nós tivemos o edital em defesa dos direitos dos povos indígenas, que foi lançado ano passado, em especial para a defesa de terra e território indígena, entendendo mesmo essas dificuldades que os indígenas estão vivendo. Então, a gente pensou direito à terra e território, né, para que os indígenas tivessem usufruto exclusivo dos recursos naturais, e aí pensando muito, né, dessa resistência indígena às ameaças do garimpo, da exploração dos recursos naturais dentro do seu território, mineração, né, o combate a essa exploração, pensando em defesa de direitos em razão do desmonte dos programas de políticas públicas, não somente, né, na questão da invasão dos territórios indígenas, mas também no desmonte de políticas públicas de educação, saúde, meio ambiente. Pensamos também no fortalecimento de comunidades, organizações e lideranças indígenas. Infelizmente, com o avanço, né, que a gente tem assistido desses ataques à população indígena, tem nos chegado também muitas ameaças a defensores de direitos humanos indígenas, lideranças, e aí nós temos mais 2 linhas nesse sentido. Uma é o SOS Povos Indígenas, que é feito em parceria com a PIB, então as próprias organizações indígenas apontam para nós lideranças que têm sido ameaçadas por conta da resistência, né, contra as ameaças aos direitos indígenas, e a gente tem em especial o SOS Amazônia, também uma segunda linha, o SOS Amazônia, em razão das queimadas e da tentativa de exploração, né, abusiva da Amazônia, que tem atingido também povos indígenas. Então, nesse sentido, a gente está atuando com essas 3 linhas, e são linhas que nascem fruto dessa escuta dos povos indígenas. Elas são ambas feitas em parceria com povos indígenas, e, além disso, a gente tem hoje, no Conselho do Fundo Brasil, né, que é o Conselho de Administração do Fundo Brasil, que é a direção indígena, que é o Gerson Baniwa, que tem nos ajudado a pensar bastante sobre essas ameaças e fazer frente a elas, né, em conjunto com essas organizações. E a gente também tem ativistas indígenas nos comitês de seleção. Então, além dessas 3 linhas, a gente também procura apoiar povos, comunidades e organizações indígenas nas demais linhas do Fundo Brasil, e a gente consegue fazer isso através da participação, né, de pessoas, ativistas, lideranças indígenas dentro das instâncias também de decisão do Fundo Brasil. As mulheres indígenas têm um papel especial quando se discute realmente um edital que vocês tenham para beneficiar uma organização? Como funciona isso em relação às mulheres indígenas? Porque a gente tem visto, né, lá na última participação, inclusive, do Fundo Brasil, a gente esteve no acampamento Terra Livre, né, dos indígenas lá em Brasília, conversamos com uma liderança mulher indígena, e elas têm um papel importantíssimo, né, à frente dessa luta, seja ali nas comunidades indígenas, seja na luta política, seja no Congresso. A gente viu a Joênia, essa deputada eleita ali hoje numa sessão solene. Então, como vocês tratam essa questão da mulher indígena? Bom, a gente entende no Fundo Brasil que as pautas são interseccionais, né? Cada mulher indígena, né, cada comunidade indígena, cada etnia indígena tem suas próprias demandas. Então, a gente busca apoiar esses movimentos, percebendo mesmo o crescimento das lideranças femininas dentro do movimento indígena, né? Inclusive, hoje a gente teria a Norma aqui, a Norma Marley aqui, que é uma das lideranças. A gente tem apoiado
a Organização das Mulheres Indígenas de Roraima também, ela completou mais um ano de existência, mas existe desde 1999, tem trabalhado junto com as mulheres indígenas na defesa de direitos, mas pensando também as peculiaridades dessas mulheres a partir dos povos e comunidades tradicionais e das demandas, tanto na área de saúde quanto na área de educação, mas também na defesa de terra e território. E o que a gente percebe no Fundo Brasil é que as lideranças indígenas têm, né, em especial, tanto homens como mulheres, mas em especial as mulheres têm crescido bastante, e elas têm sido protagonistas desses editais que a gente tem feito, de pensar soluções para o seu próprio território, e a gente tem acompanhado esse movimento, e ouvindo, né, o movimento indígena, a gente tem apoiado essas organizações também. Mas a gente tem um longo histórico de apoio aí às lideranças femininas, a gente tem acompanhado esse crescimento desde 1999, e hoje a gente tem percebido que é um movimento já consolidado, né, dentro do campo do movimento indígena. Que ótimo, que boa notícia, né? Infelizmente, a gente não conseguiu a conexão com a Norma, a gente queria muito trazê-la aqui para conversar com a gente, num dia como hoje, tão especial, mas a gente não conseguiu a conexão. Ela estava indo para a aldeia para conseguir conectar e conversar com a gente, mas deve ter rolado algum probleminha, pessoal, a gente não vai conseguir trazê-la aqui. Mas, Aline, agradeço demais a sua participação aqui com a gente. O Fundo Brasil sempre traz pautas importantíssimas para o debate público e a gente gosta muito dessa conversa sempre aqui, quinzenalmente, no Bom para Todos. Um beijo para você, uma boa semana, Aline. Obrigada. Até. Essa é a Aline Andrade, que é do Fundo Brasil de Direitos Humanos, e a gente conversaria com a Norma Mailey, da Organização de Mulheres Indígenas de Roraima. Não rolou, mas a gente traz numa outra oportunidade, tá bom? Você que nos acompanha aqui no Bom para Todos sabe que a gente sempre tem esse espaço, sempre dá espaço para essas questões indígenas e para lideranças indígenas, para representantes de povos indígenas, para que estejam aqui dentro participando, discutindo e trazendo denúncias, né, nesses últimos tempos de tudo que essas populações têm passado aqui no nosso país.